A atuação do pastor, né? Porque isso é uma coisa que eu nunca tinha visto da parte do pastor, né? Essa questão da aceitar as diferenças. Eu faço uma pergunta para ele. Existem várias culturas no mundo, né? E a cultura ocidental é o cristianismo, a história de um Deus, de um Cristo, que foi isso, aquilo outro. Mas existem outras culturas que, por exemplo, é totalmente diferente. Existem outros livros sagrados. Então, a Bíblia é um livro sagrado que existe no mundo. Tem o Alcorão, é um livro sagrado lá de outra religião. E você vai perguntar para ele qual é o livro verdadeiro. É a Bíblia nossa ou é o Alcorão? Eles vão dizer que é o Alcorão, a nossa Bíblia não serve. Existe também o Kama Sutra, é outro livro sagrado de outra cultura religiosa. Se você perguntar para ele, a verdade é a do Kama Sutra. E aí o que acontece? Existem várias historinhas que foram criadas pelo homem, que tudo que existe no planeta é a criação do homem. As mentes que foram criando, que foram produzidas. E aí o que eu perguntaria para o pastor, o que leva a crer que essas palavras que estão aqui são as palavras de Cristo, né? São as palavras de Deus, já que o Alcorão é outra história, já que o Kama Sutra é outra história, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Né? E assim, como o que faz ele acreditar que essa é a palavra de Deus, já que também a Bíblia ela vem de textos hebreu antigo, uma tradução do hebreu antigo e da Grécia antiga. Você pega um texto hoje em inglês, você vai traduzir, na hora que você termina a tradução você não entende mais nada. E aí o que acontece? É uma tradução do hebreu e do grego antigo. E aí qual é a intenção? A sociedade da época, ela não aceitava a questão da homossexualidade. A igreja não aceitava. E quem é que assina a Bíblia? Vocês já perceberam quem é que assina? Quem é que valida se esse livro é sagrado ou se não é? Olhem na Bíblia de vocês. Veja na primeira capa, tem letrinhas bem pequenininhas, como se fosse um contrato. Mas lá está escrito: esse é baseado no livro sagrado. Não é o livro sagrado. Foi isso que eu disse lá naquela matéria que um pastor utilizou e colocou na internet. Foi isso que eu disse. E eu queria saber qual era a opção. Muito bem. Sempre as origens, nós como cristão, tanto católico como evangélico é cristão, nós temos a Bíblia e defendemos as teses da Bíblia. Uma palavra é de Deus, como Paulo disse em 2 Timóteo, que toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus, escrita por homens santos, mas não com uma tendência de escrever um pensamento humano, mas a vontade de Deus. Discutir, como eu falei, aqui eu escolhi a Bíblia para a regra da minha vida. Não foi assim que eu falei? Mas nunca eu vou discutir a questão da origem como o Alcorão para os muçulmanos, né? Mas ali é uma questão de religião. Toda religião ela defende as suas teses, defende os seus princípios. Nós cristãos, católicos, evangélicos, nós defendemos a Bíblia como uma regra, uma palavra de Deus, né? Que ela é apta para ensinar, corrigir e redarguir o ser humano. Com relação à pergunta sua sobre quem está com a verdade, aí eu digo para você, a verdade deve estar com Deus. Eu não sou dono da verdade, como ninguém na terra é dono da verdade. Mas eu defendo essa verdade por um princípio de transformação. Eu vejo a palavra de Deus como um princípio que transforma. Mas a palavra de Deus ela não me ensina a excluir ninguém, mas ela me ensina verdades. Se eu escolhi seguir esta verdade, como no mundo inteiro as pessoas escolhem ou não escolhem, mas isso é uma questão de escolha. Se você fez a escolha sua, respeitarei até o fim, porque sei que não posso mudar a sua escolha. Posso? Não é verdade? O que você escolheu não é uma escolha. A Bíblia diz que Deus criou no princípio homem e mulher. Existem vários tipos de homem, existem vários tipos de mulher. Como a Bíblia, ela ensina, só existe um homem. Deus criou um homem chamado Adão. E dele, da costela dele, a palavra conta assim, que fez uma adjuntadora, uma mulher, para estar do lado. E ambos Deus fez fecundos, quer dizer, para que eles possam reproduzir. Se a gente ler a história de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, já que falamos sobre a tese que nós defendemos,
Está escrito que quando Deus criou cada animal, macho e fêmea. Isso é uma questão. Só que existe vários tipos de macho e vários tipos de fêmea. Não, mas aqui não fala disso aqui. Mas existe o macho e a fêmea. Sim, mas eu não posso concordar, né? Eu não posso concordar com aquilo que eu falei. Eu vou defender isso aqui. Mas eu não vou jamais maltratar uma pessoa por a sua escolha, de nenhuma hipótese, seja raça, religião, cor, de maneira nenhuma. Obrigado.